Boa noite, graça e paz em nome de Jesus. Queremos cumprimentar os amigos ouvintes, os irmãos e todos que estão vendo os nossos vídeos. Que a graça do Senhor, o amor do Pai estejam com cada um neste momento. E hoje nós estaremos falando sobre o terceiro selo, né, que é representado pelo cavalo preto e o seu cavaleiro. E, queridos, realmente, né, o governo de Jesus traz para nós coisas maravilhosas, magníficas. E nós já até falamos que Jesus é aquele que promove a abertura dos selos, né? Ele é aquele que está com o livro nas mãos. Quando nós falamos no primeiro selo, que João chorava muito porque não via ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E quando ele viu o Cordeiro que era digno de abrir o livro e olhar para ele. Então Jesus, meu querido, é o autor, é o consumador de todas as coisas. Ele próprio é o agente, é ele próprio que promove a abertura dos selos. É ele que toma o livro e abre os selos. Ele está entregando algo para os homens aqui na terra. Mas nós vamos ler o texto primeiramente, depois nós estaremos orando, pedindo a Deus a iluminação do Espírito Santo, e depois estaremos falando. Vamos ler Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz que no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Vamos orar? Deus poderoso, estamos nas tuas mãos, Pai. Jesus amado, o Senhor é que governa todas as coisas, o Senhor é Rei, Senhor, soberano, Deus poderoso. Pai, vem com teu Espírito Santo nos iluminar, abrir a nossa mente, o nosso coração, trazer o entendimento da tua palavra. E sei que o Senhor é aquele que vivifica todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, te adoro e te agradeço. Amém. Glória a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor. Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz é o Senhor. Queridos, quando Jesus abre o terceiro selo, ele estava entregando para os homens aqui na terra a justiça que faz parte do seu governo. Nós sabemos que todo governo, ele também tem os atos de justiça. E faz parte do governo de Jesus. Dentro do governo de Jesus existe a justiça. E foi representado pelo cavalo preto e o seu cavaleiro. E o cavaleiro, carregava uma balança na mão. Ele estava com a balança na mão. Quando João viu aquela visão extraordinária, magnífica, então ele pôde ver que ali estava uma balança. E nós sabemos que é de suma importância a justiça dentro do governo de Jesus. Ele a estabeleceu, ele a colocou dentro de qualquer governo. Não só o dele, porque ele é a primazia de todas as coisas. Mas nós sabemos que é indispensável. E principalmente no governo de Jesus, é indispensável a justiça para que possamos alcançar a salvação. Queridos, através de Jesus, nós temos a salvação. Veja o que nós lemos em Romanos 10:4 na Bíblia Sagrada. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. Olha que coisa interessante. Então Jesus veio para governar. Ele veio e governa este mundo. Veja que o apóstolo Paulo, citando o profeta Isaías, diz, olha,
Isaías já tinha profetizado algo tremendo. E o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, citando Isaías, ele pôde dizer: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Foi profetizado que Jesus seria o nosso governador, o nosso governo, que Jesus seria o nosso governo, que Jesus seria o nosso rei, o nosso presidente, o Senhor dos senhores. Então, meus queridos, aqui quando Jesus entrega o cavalo preto e o cavaleiro com a balança na mão, a balança foi usada como símbolo de justiça dentro do governo de Jesus. E veja que a Bíblia nos dá exemplo disso no Antigo Testamento. Olha que quando nós lembramos de Belsazar, filho de Nabucodonosor, quando ele tomou os utensílios do templo, ele levou do templo de Jerusalém para a Babilônia. Então, ali, quer dizer, o seu pai que levou, Nabucodonosor, né? Levou os utensílios do templo de Jerusalém para a Babilônia. Mas seu filho, Belsazar, ele deu um banquete para os grandes do reino. E quando ali eles banqueteavam, bebiam nos utensílios, usando os utensílios do templo do Senhor, sem nenhum respeito, o que foi que ele viu? Ele viu uns dedos de mãos de homem, escrito alguma coisa na parede. E eles puderam ler, mas não sabiam decifrar o que era. E o que foi mesmo que estava escrito ali na parede? Quais os dizeres que estavam ali? Estava escrito Mene, Mene, Tekel e Parsim. E sabe o que quer dizer? Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado cabo dele. Queridos, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel 5, 26 e 28, está aí escrito, né? Mene, Mene, Tekel e Parsim. Então a gente traduz Mene, Mene e Tekel, e ni Parsim a gente põe Pérez. Então foi traduzido que Deus colocou na balança e achou falta. O Senhor colocou na balança e achou falta, né? Deus contou o reino dele, contado foi o teu reino, Mene, 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 Tekel, pesado foste na balança e achado em falta, Pérez ou Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, e aconteceu desse jeito. Aconteceu desse jeito, com o Senhor não se brinca, queridos, não se brinca. Tem que ter respeito com as coisas de Deus, respeito com a palavra do Senhor, respeito com o nome do Senhor, respeito com tudo que concerne a obra do reino de Deus aqui na terra, tudo que é espiritual, que vem do trono da graça do Senhor. Nós temos que ter a primazia, temos que ter tudo isso em primeiro lugar nas nossas vidas, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei, Jesus Cristo. E ter também respeito para com as coisas concernentes à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, tudo que é espiritual, mas que vem da parte do Senhor para nós. Devemos ter respeito. E devemos realmente ter uma conduta diferente. E devemos buscar a Deus para tê-lo no coração, que aí sim nós vamos ser realizados. A balança constituiu o símbolo de justiça, onde os feitos e as realizações, né, da humanidade estão ali presentes diante de Deus. E queridos, Deus que julga tudo, Deus que julga todos, Deus que realmente está presente conosco. E outra coisa, nós lembramos que Jesus Cristo veio também para nos dar essa justiça. Ele nos justificou diante de Deus. Quando nós vamos nos apresentar a Deus,
Primeiro, o Senhor Jesus nos justifica. Ele vai olhar para nós e vai dizer: Pai, este é teu servo, este é meu servo, este me honrou na terra, este abriu a boca e proclamou louvores a mim. Este realmente aceitou o meu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus nos justifica diante de Deus, é o nosso advogado, é a nossa justiça, queridos. Ele faz isso. Ele, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele nos adquiriu para ele mesmo. Mas temos que abrir o coração, deixar Jesus entrar e fazer morada. E é por isso que o Senhor recomenda no aconselhamento pastoral, fantástico, maravilhoso, que nós possamos adquirir ouro refinado pelo fogo, que é a sua palavra é para nós como ouro. Ela nos purifica, ela nos lapida. O ouro, quando é colocado no cadinho, quando é depurado, ele fica fino, fica apurado realmente. Ele fica diferente. O ouro tem que ser depurado, ele tem que ser colocado no cadinho, tem que ser aquecido. E a palavra de Deus, ela realmente nos purifica, aquece o nosso coração. O Senhor fala conosco. Nós sentimos o tocar do Senhor através da leitura da palavra da Bíblia Sagrada. E ela nos refina, ela nos purifica, ela nos faz mais eficazes. As vestiduras brancas, ele recomendou também, né? Que tomasse as vestiduras brancas para se apresentar diante de Deus. E isso, meus queridos, nós sabemos que é uma representação também dos atos de justiça do Senhor Jesus, quando ele justifica cada um diante do Pai. Coloca em cada pessoa o seu manto de justiça, vestiduras brancas, limpas, puras, alvas mais do que a neve, para que ninguém possa ver a nossa nudez. A nudez aí quer dizer também o nosso pecado. Um pecado que através do sangue de Jesus é perdoado. A ele, ao entregar o sangue na cruz do Calvário, ao derramar, ao fazer o sacrifício de cruz, ele nos perdoa e esquece. E coloca em nós o seu manto de justiça, para que ninguém mais veja a nossa nudez. Agora nós não estamos mais nus. Agora nós nos apresentamos vestidos diante de Deus, com os atos de justiça que o Senhor colocou em cada um de nós. O homem tem que se apresentar diante de Deus com as vestimentas dadas pelo próprio Senhor. E é por isso que ele disse também que nós procurássemos o colírio para ungir os olhos, a fim de que possamos enxergar. Isso é a ação do Espírito Santo em nós. É ele que desvenda para nós a palavra. Ele arranca o véu que tampa os nossos olhos espirituais. Ele tira este véu. Quando este véu é arrancado, é tirado dos nossos olhos, a cegueira espiritual sai. E aí sim nós podemos enxergar a palavra do Senhor como ela é. Cada pessoa passa a ser vivificada pelo Espírito Santo do Senhor, que descortina para nós aquilo que ele tem nos ensinado, tem nos mostrado, através deste colírio vivificador maravilhoso, que é o próprio Espírito Santo, é a própria ação do Espírito Santo nos nossos corações, nas nossas vidas, meu querido. É interessante demais que nós devemos aceitar a palavra do Senhor, não perder as oportunidades. E o Senhor também é aquele que faz a obra nos nossos corações, como diz aqui na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, esse livro magnífico, este livro que nos ensina a todo momento. Ele nos ensina a sua palavra, ele nos conduz a bom termo, meu querido. E nós devemos realmente aceitar, não perder as oportunidades. Porque nós sabemos que muitos são chamados e poucos escolhidos. Veja, né, as parábolas que Deus tem trazido para nós, né? A gente vê aí o quanto que Deus
tem trazido para nós coisas magníficas e esplêndidas na sua palavra. Quantas parábolas interessantes o Senhor fala, né, e mostra para nós de que muitos são chamados e poucos escolhidos, mas aqueles que chegarem, até mesmo, né, na última hora, mas que proclamaram o nome do Senhor, que ergueram a palavra de Deus, que aceitar Jesus no coração, ele realmente tem uma vida maravilhosa com Jesus. Ele tem uma vida magnífica, uma vida extraordinária. E veja aqui, que aqui nós sabemos que no texto aí, diz para nós, né? Aqui o texto fala que, olha que coisa extraordinária. Fala que, olha, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite nem o vinho. Olha, uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. Então, eu estive lá em Israel e a cevada e o trigo, elas têm o mesmo valor. É como se fosse aqui para nós, ou trigo e a goma, ou que seja, né, a farinha, né, o trigo e a farinha. Então, é mais ou menos o mesmo valor. Agora, se isso aqui, muitos queiram atribuir a isso aqui a carestia. Mas, queridos, se estivesse falando de carestia, os preços seriam diferentes. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Então, o Senhor aqui está falando para nós. Não danifiques o azeite nem o vinho. O Senhor aqui está mostrando para nós, meu querido, que mesmo aqueles que chegarem depois no reino, o reino aqui na terra, aceitando Jesus, tipo aquilo que aconteceu com o trabalhador da vinha. O trabalhador na vinha, um veio cedo, ganhou 1 denário. O outro veio meio-dia, ganhou 1 denário. O outro veio 5 da tarde, ganhou 1 denário. Um trabalhou. Quem trabalhou cedo, trabalhou 8 horas. Quem trabalhou meio-dia, trabalhou só a metade, 4 horas. Quem chegou 5 da tarde, trabalhou praticamente 1 hora, né? Se sair 6. Trabalhou, mas todos eles ganharam 1 denário. E o Senhor aceitou todos eles. E houve um que reclamou, né? Mas os outros ganharam a mesma coisa. Ele falou, você está reclamando porque eu sou bom para vocês? Assim também é o reino do Senhor. Quem aceita Jesus quando criança é magnífico, porque passa uma vida de alegria, de paz, de amor. Vai para o céu. Quem aceita na idade jovem, adulta, perdeu um tempo, mas vai para o céu também, porque está em tempo. E aqueles que aceitam na última hora, como o ladrão na cruz, o ladrão na cruz do Calvário disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que aconteceu? Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, todos eles ganharam a salvação. Então, isso está dizendo para nós sobre salvação. Salvação, mesmo aqueles que aceitam Jesus de última hora, ou em meia idade, ou no início da idade, ou nasce num berço evangélico e tem Jesus no coração. E não danifiques o azeite nem o vinho. Queridos, está falando, o vinho retrata para nós o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Aponta para o sangue. O azeite, o óleo, o Espírito Santo. A partir da hora que você tem Jesus no coração, você recebe ali o batismo, o selo, a unção do Espírito Santo. Aí o óleo é derramado sobre a sua vida e você é batizado também com o Espírito Santo do Senhor. Não danifiques o azeite nem o vinho. Então você está recebendo o Espírito Santo através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, onde o vinho representa o sangue. E que Deus possa nos abençoar nesta noite. E que você possa realmente ser convicto de que você precisa estar dentro
do reino do Senhor, do governo de Jesus, ser justificado por Ele. O terceiro selo nos fala de justiça, a justiça de Deus para nós. Justiça que tem em todo o governo, até no governo espiritual, muito mais no espiritual. E que você possa, nesta noite, aceitar este governo de Jesus, ser justificado por Ele e terás uma vida eterna com Cristo. Amém? Amém. Fica na graça e na paz do Senhor.